Olá, amigos e amigas. Em nosso curso de gestão pública municipal, o município eficaz, nós já estamos no nosso primeiro módulo, chamado de finanças públicas. E nesse primeiro módulo, nós já estudamos PPA, Plano Plurianual, tudo que você pretende fazer nos 4 anos de mandato. Já estudamos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é feita ano a ano, durante seus 4 anos. Já estudamos a Lei Orçamentária Anual, os tipos de orçamento, orçamento fiscal, orçamento de investimento nas empresas, orçamento da Seguridade. Já vimos que o orçamento é a única peça do planejamento governamental que pode receber emendas de deputados e senadores, de vereadores, ainda na fase de votação. Ok? Vimos também os tipos de emendas. Emendas individual, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de programação. E vimos também quais eram os princípios do orçamento público. Vimos todos os princípios. E eu também disse, lá na nossa aula de orçamento, que orçamento é a ideologia do partido político que está no poder. É aquilo que ele pretende fazer pela sociedade, seja na área social, seja na área de distribuição de renda, seja na área de desenvolvimento econômico, de infraestrutura. Por isto, eu disse a vocês que é muito importante você ler o plano de governo do seu candidato, posteriormente acompanhar o PPA, a LDO e a LOA. Como dizia um governante brasileiro, há alguns anos atrás, ele dizia que um erro de um dia custa 4 anos. Um erro seu no seu voto, você vai condenar muitas vezes a sociedade a viver uma péssima gestão ou uma excelente gestão. Temos que saber escolher, temos que formar cidadania. Então, no continuidade ao nosso curso de gestão pública municipal, nós vamos falar hoje sobre o tipo de orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro, desde a Lei 4.320/64, que ela é de 1964, estabelece que o orçamento brasileiro ele é feito sobre a forma de orçamento-programa. O que é o orçamento-programa? Toda despesa pública para a área finalística. O que é a área finalística? É aquela área que atende diretamente a população. Toda despesa pública para a área finalística tem que ser estruturada em programas. E toda administração pública brasileira ela é feita por programas. Né? Minha Casa Minha Vida, né? Você tem Bolsa Família, você tem Bolsa Escola, você tem, no seu município tem Vale Gás, Vale Transporte, tudo isso são programas. E esses programas, o governo do estado também tem seus programas, o seu município tem seus programas. E essa programação, ela dá um caráter eficaz ao município. Porque eu vou medir a política pública a partir dos programas. Quantas casas eu já entreguei?
Quantas pessoas são beneficiários do Bolsa Família, do Bolsa Emergencial? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas por programas? Ok? Vamos lá. A Lei 4.320 de 1964, ele diz que o foco da gestão tem que ser o planejamento. E o planejamento baseado em programas. Aí ele diz assim: o governo, no seu orçamento, tem que manter a visão estratégica. O que é a visão estratégica de um governo, do seu município, do seu estado e da União? A visão estratégica é a visão de futuro. O que eu quero para o meu país no futuro? O que eu quero para o meu município no futuro? Quais são as políticas que eu vou desenvolver para o futuro? Entendido o que é visão estratégica? Tá. A Lei 4.320 ainda diz que toda estruturação do orçamento público tem que ser baseada em programas. Para quê? Para ter transparência. Porque programas eu divulgo nas redes sociais, programa eu divulgo na internet, eu divulgo no site oficial do governo municipal, estadual. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas? Transparência. Quanto está sendo alocado de recursos para eu cobrar, para a população cobrar? Esta é a visão estratégica. Ora, se eu tenho um programa, eu tenho um gerenciamento. Tá? Eu tenho que gerenciar esse programa. E cada programa ele tem um gestor de programa, que foi criado lá em 2003, um cargo chamado de especialista em políticas públicas e gestão governamental, para gerir os programas do governo federal, é o gerenciamento. Quando eu tenho transparência, quando eu tenho uma alocação correta de recursos, quando eu tenho um gerenciamento, eu tenho toda a informação catalogada para a população. Tá vendo? Informação é tudo. Informação gera conhecimento, informação gera cidadania. Todo programa com recurso colocado, com gerenciamento, com informações fluindo, gera o que a gente chama de avaliação de programa. Eu tenho que avaliar os programas para ver se ele está atendendo os objetivos delineados lá na sua criação da política pública. Será que eu estou atendendo todas as famílias sem tetos? Será que eu estou atendendo a reforma agrária? Será que eu estou atendendo todos os agricultores familiares? Então, eu tenho que avaliar as políticas públicas lá no orçamento. E o orçamento, sobre a forma de programa, ele me dá uma integração. Eu posso falar com os ministérios. Não adianta você ter uma ótima política agrícola se você não tem estradas vicinais. Não adianta você ter uma ótima política social se você não tem mobilidade social, você não tem uma boa educação, uma boa capacitação dos jovens. A política pública é só dar o dinheiro? Não, você tem que promover a mobilidade. Por isto que a gente tem que encarar o governo de forma integral. Vamos lá. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso criou um decreto de número 2829, de 29 de outubro de 1998. Por quê? Porque a Lei 4.320/64, 1964, dizia que o orçamento tinha que ser sobre a forma de programa. Mas ninguém nunca regulamentou. Tá? Só em 2098, Fernando Henrique Cardoso baixa esse decreto. Baixa o decreto. Implementando o orçamento programa. Porque a lei existia, mas ninguém nunca se preocupou em regulamentar. Aí Fernando Henrique Cardoso baixa o decreto 2829, de 29 de outubro de 1998. E no parágrafo primeiro ele diz assim, ó:
todo programa que atenda diretamente à população é o que nós chamamos de ação finalística. Ação finalística. O que é uma ação finalística? É toda ação que atende diretamente à população. Então, toda ação que atende direto à população tem que ser estruturada em programas a partir do orçamento de 2000. Então, 2000 nós inauguramos o orçamento, o programa, como ele existe hoje. E esse orçamento, programa, ele foi inaugurado e a partir do orçamento de 2000 ele passou a vigorar e em 2003 foi uma beleza. Olha só. Esse decreto diz mais ainda, toda estrutura do orçamento que tem que ser baseada em programa. Mas como é que eu elaboro um programa? E ele ensina. Aí foi criado o Sicoob, que agora é Plataforma Brasil, né? Que agora você tem o GMC, que é o Gestor Municipal de Convênios. Isso é programa. E o que diz o decreto 2829? Todo programa deverá conter. Quando você vai inscrever um programa lá na Plataforma Brasil, você tem que colocar os objetivos desse projeto, desse programa. Quais são os objetivos para qual você está fazendo esse programa? Quais os objetivos que você quer atingir? Você vai atender qual o percentual da população que você vai atender? Por que você está fazendo isso? Olhe. E o decreto 2829 ainda diz mais. Todo programa deverá conter, primeiro, objetivos. Quais são os objetivos? Para você medir se você vai realizar isso ou não. Segundo, qual o órgão responsável? É a Secretaria de Educação, de Cultura, de Desenvolvimento Urbano, de Infraestrutura, de Esporte, de Lazer, de Agricultura? Qual o órgão responsável? Então, todo programa tem objetivo e tem um órgão responsável. Todo programa você tem que dizer qual é o valor global. Quanto você vai gastar em 2, 3, 4, 5, 6 anos? Quanto você vai gastar por ano? Isso tem que estar explicitado. Tá vendo? Aí você joga tudo isso lá no projeto, que já está na Plataforma Brasil, e você vai preenchendo o formulário. Qual o valor global? Ok? Vamos para frente. Qual o prazo de conclusão? Porque programa não é ad infinito. Programa não tem que durar 200 anos. Programa, ele existe para atender uma demanda social. Por isso que o programa é para atender uma ação finalística. Ele tem que atender a demanda social e acabar. Eu não vou combater a pobreza a vida inteira. Vai ter um momento que não vai existir mais pobreza. Vai ter um momento que não vai existir mais analfabeto. Vai ter um momento que não vai ter mais crianças fora da escola. Então, o programa é para atender uma demanda e ele ser encerrado. Eu não vou combater a tuberculose a vida inteira, eu não vou combater a AIDS a vida inteira. Ok? As pessoas têm que atender a demanda e aquela demanda acabar. Hoje eu não tenho vacina da Covid, então eu vou perseguir esta demanda. Ok? Vamos para frente. Prazo de conclusão, indicador de resultado. Qual é esse indicador de resultado? Qual é a população que eu quero atingir para modificar a situação dela? Ela está numa situação de pobreza, eu quero levar para uma situação abaixo da pobreza, eu quero levar para uma situação de pobreza, para uma elevação de classe média. Para onde eu quero levar? Eu vou tirar as crianças de situação de risco? Quantas crianças eu tenho que tirar? Esse é o indicador de resultado, porque política pública tem que ter resultado. É por isso que o meu curso se chama Administração Municipal Eficaz.
vendo? Por que eficaz? É o resultado da política pública. Ok, vamos para frente. Qual é a fonte de financiamento? Todo programa deverá conter a fonte de financiamento. Quem vai financiar? São as receitas públicas municipais? É o FPM? É o Fundeb? Tá vendo? É o recurso do IPVA? Do ICMS? São emendas de deputados e senadores? São convênios com a União? Convênios com o governo do Estado? Isso nós chamamos de fonte de financiamento. E isso tem que estar detalhado. Quais são as metas? Eu vou reduzir a pobreza em quantos anos? Eu vou diminuir os casos de Covid para quanto? Minhas metas têm que ser claras. Eu vou diminuir o analfabetismo em quanto por mês, por ano, a cada 4 anos? Eu vou melhorar meu IDEB em quanto a cada ano? Isso são as metas. Não adianta você governar e não estabelecer metas para os seus secretários. E você tem que regionalizar essas metas. Como é que eu regionalizo essas metas? O povoado, a escola do povoado, eu quero melhorar o IDEB em X. A escola do povoado, eu quero aumentar a frequência de alunos. O povoado, eu quero tirar as pessoas da situação de pobreza, abaixo da linha de pobreza. Eu quero implementar a agricultura familiar. Eu quero comprar merenda na agricultura familiar. Quantas cooperativas, quantas associações eu tenho que regularizar para comprar essa merenda escolar? Você está vendo? Isto que é gestão. Administrar é administrar problema. Gestão é administrar soluções. Ok. Eu tenho que estabelecer metas qualitativas e de produtividade. A gestão pública tem que ter produtividade. Produtividade no atingimento de metas. Tá vendo? Será que você está fazendo isso no seu município? Os governantes que fazem isso se destacam. Prefeitos de cidades grandes, eles se destacam, porque toda secretaria tem meta. E não deixe de fazer meta no seu município. Toda a classificação das despesas hoje, ela é chamada de classificação funcional programática, ou seja, cada despesa ela é de uma função. O que é função? Função é o maior nível de agregação das despesas. Por exemplo, você tem a Secretaria de Educação, de Saúde, de Cultura, tem todas as secretarias. Isso é uma função. É a função administrativa. Mas dentro da função administrativa você tem as subfunções. Por exemplo, um posto de saúde é dentro da função saúde. Então, a classificação das despesas é chamada de funcional programática. Para cada função, eu tenho um programa. Ok, vamos para frente. Eu tenho que estabelecer o decreto 2829, como preconiza a Lei 4.320, o gerenciamento. Quem é o responsável por cada programa? Fernando Henrique Cardoso criou em 2003, em 2002. Ele disse que cada programa tinha que ter um gerente. E esse gerente, ele criou um cargo no governo federal, que é um dos cargos mais bem remunerados da administração pública federal e estadual, chamado de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Esses gestores governamentais eram para gerir cada um dos programas. Alguns governos abandonaram esses gestores e botaram pessoas sem nenhuma qualificação para conduzir e os gestores estão lá jogados. É o Brasil. Mas vamos para frente. O gerenciamento também me dá a possibilidade de controlar custos e controlar prazos. Porque programa tem que ter prazos. Programas eu tenho que avaliar, conforme preconiza a Lei 4.320, eu tenho que avaliar o programa, porque se o programa não estiver dando resultado, eu tenho que encerrá-lo. O programa tem que dar resultado. Tá
vendo? Por isso que eu avalio. Se não estiver dando resultado, eu acabo. Por que eu acabo? Porque eu não vou gastar dinheiro público em algo que não está dando resultado. Eu vou melhorar o programa ou vou finalizar. É o que a gente chama de avaliação física e financeira do programa. Eu vou aferir esse resultado para a futura alocação de recursos públicos e não a dispersão e o desperdício dos recursos públicos. Esse programa que nós estamos aqui falando nesse exato momento, eu já disse a vocês lá no nosso primeiro encontro, quando eu falei de PPA, que eu disse que o PPA deverá conter todos os programas de duração continuada. E o que são os programas de duração continuada? Eu conceituei programa de duração continuada como programa que fosse mais de um exercício financeiro. Entendido? Então, olhem, todos os programas deverão conter, deverão estar contido lá no PPA e, consequentemente, na LDO e depois na LOA. Este é o orçamento programa. Este é a gestão gerencial. Por que gerencial? Porque eu busco um resultado da política pública e o resultado da política pública é a plena satisfação da sociedade. Eu vou ficando por aqui e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre as receitas e despesas públicas. Porque o que é orçamento? Orçamento é a fixação a previsão das receitas e a fixação das despesas. Então nós vamos estudar todas as receitas e todas as despesas. Nos aguardem que nós vamos ter um grande encontro para você entender sobre as receitas públicas e as despesas públicas. Um grande abraço e fique com Deus.